Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Comunidade de Fé. Hoje, dia 26 de agosto de 2019, está começando mais um programa Comunidade de Fé, de realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. Hoje trouxemos aqui o grupo de oração Dádiva Divina. Convidamos aqui a Elizabeth, coordenadora do Ministério Jovem, a Daniele, a coordenadora do grupo de oração, e o Pablo, coordenador do Ministério de Música. Hoje viemos falar aqui um pouco sobre o RCC, o grupo de oração Dádiva Divina, e um pouquinho sobre o ACAMP. Queria começar com uma pergunta, saber o que é o RCC? Bom, a RCC, né, a sigla da Renovação Carismática Católica, e é um movimento católico, né, um movimento eclesial, um movimento que surgiu dentro da igreja e tem como característica o uso dos dons do Espírito Santo. Então, assim, por volta na década de 60, né, esse movimento ele surgiu ali nos Estados Unidos, tem todo um histórico a respeito disso. Ele não tem um fundador, né? A gente costuma dizer que é o Espírito Santo que é responsável por toda essa obra, e criou-se grupos de pessoas que se reúnem, né, semanalmente em todo o Brasil, em todo o mundo, em toda parte do mundo. Provavelmente já tenha esse movimento dentro da Igreja Católica, onde tem uma identidade própria. E o que marca a nossa identidade como renovação carismática é o batismo no Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo, o uso dos dons, né, dos dons carismáticos, e a vida em comunidade. Então nós temos esses 3 princípios, né, como movimento dentro da igreja. Ok. Podia não falar assim como nasceu, como surgiu assim o RCC aqui na paróquia? Não é tão simples falar desse surgimento dentro da paróquia, porque quando eu vim para a Renovação Carismática, eu já ouvia muitos relatos de que surgiu na paróquia São Francisco. Então há uma certa divergências. Porém, eu participo da Renovação Carismática, eu tinha 15 anos de idade e sempre conheci esse movimento aqui dentro da catedral. Então, inicialmente, as pessoas que fazem parte desse histórico é a professora Margarida, né? A professora Maria José, Tia Morena. a tia Morena, que mora aqui na Velha Marabá, que ainda está aqui na paróquia, e uma série de outras pessoas, ali a Leodivan também, né? São pessoas que fazem parte desse histórico. Então elas iniciaram, inicialmente ele acontecia, as reuniões da Renovação Carismática, do Grupo de Oração Dádiva Divina, que é um grupo pioneiro na Diocese de Marabá, se reunia aos sábados, no período da tarde. Foi justamente nesse período que eu conheci, que eu tive o
prazer de participar e gostei, me identifiquei e até hoje estou aqui. Então, assim, dentro desse histórico, existe muita gente que eu não queria nem citar nomes para não, de repente, deixar de citar o nome de alguém que foi importante, porque todos foram importantes, né? E, de repente, esquecer o nome de alguém. Mas esse pessoal contribuíram muito para esse movimento que creio que há 25 anos, mais ou menos, ele é existente aqui na paróquia e ele é existente funcionando aqui na catedral. É uma marca, né, do grupo de oração, esse funcionamento dentro da catedral e na diocese de Marabá. Ok. Daniele, você como coordenadora do grupo de oração, poderia explicar o que é o grupo de oração Dádiva Divina? Bom, o grupo de oração Dádiva Divina esse faz parte, né, desse movimento, como a Beth explicou, e é um grupo onde a gente vive os carismas, onde nós se reunimos, né, para estarmos juntos em oração, vivendo esse Pentecostes, né? Todos os sábados, lógico que o nosso Pentecostes todos os dias, mas é onde a gente busca essa fonte, nas reuniões de oração. E são todos os sábados, né? São todos os sábados às 18 horas. Existe uma diferença entre RCC e esse grupo de oração? Não. O grupo de oração, ele é parte do movimento. Ele é o movimento, né? O momento em que os servos e os participantes se reúnem para louvar a Deus, para adorar, para a partilha da palavra, para a oração do terço, né? E para clamar o Espírito Santo. Então, toda semana é feita essa reunião. Para isso, se tem uma reunião anterior com os membros de cada ministério, né? Dentro de um grupo de oração funciona, entre outros ministérios, hoje, atualmente já são muitos, né? Mas Ministério de Música, Ministério de Pregação, de Intercessão, o Ministério de Cura e Libertação, Ministério de Criança, Ministério da... São muitos, né? São muitos hoje, né? Tem fé e política, formação, né? E da promoção humana. Então, cada pessoa que entra no movimento, que faz parte de um grupo de oração, ela vai se identificando e a gente vai discernindo os dons, o chamado daquela pessoa, e ele vai sendo formado e vai sendo inserido num ministério para que ele possa servir. Entendi. Entre as experiências vivenciadas, temos o batismo no Espírito Santo ou a efusão no Espírito Santo. Pode explicar sobre essa experiência? Isso. A experiência de batismo no Espírito Santo, ela é muito difícil de ser explicada com palavras, né? Eu já tive uma oportunidade, quando uma das primeiras pregações que eu fiz, e eu estava muito nervosa, né? Há uns anos atrás, eu era muito jovem, e aí, no momento que eu fui pregar, era sobre batismo no Espírito Santo, e eu lembro que Dom José entrou no local da pregação e eu fiquei muito nervosa, fica mais nervosa ainda, porque, e ele sentou, eu me lembro como hoje, ele puxou a cadeira e sentou no meio e disse assim: me explica o que é batismo no Espírito Santo. Então essa pergunta sempre que alguém me faz, eu lembro do Dom José me fazendo essa pergunta, e aí os meninos olharam para mim e me viram ali, que ela vai se enrascar, né? E aí um tentou ajudar, outro tentou ajudar, e uma explicação que eu tenho, né, pessoal minha, para isso é que ela só é mesmo compreendida de fato se você viver essa experiência. O batismo no Espírito Santo, ele não é o sacramento, né, de você ser batizado. O sacramento só existe um, né? O batismo, ser batizado na igreja só existe uma vez. Não se existe, a renovação traz outro batismo. Não, o termo é parecido, mas a experiência é outra, né? Eu diria que você, uma palavra grosseira, né, de uma explicação grosseira, é você mergulhar nesse Espírito que você já recebeu, você aproveitar, você conhecer, você se deixar ser introduzido nessa graça do Espírito Santo, que você já é templo, né? Então, quando você é batizado no Espírito Santo, é uma experiência sobrenatural, uma experiência divina, uma experiência muito maravilhosa, que muda algo dentro de você. Você costuma, qualquer pessoa que recebe
essa experiência, ela vai dizer para você, eu não sou a mesma pessoa. Algo muda dentro de nós, algo muito poderoso, muito bom, traz uma alegria para a nossa alma, traz uma esperança muito grande, nos aproxima muito de Deus. Não estou desfazendo de quem não tem essa experiência, porque cada um tem um chamado diferente, né? Mas as pessoas que têm essa oportunidade, elas com certeza, elas têm uma visão mais próxima de Deus, têm uma proximidade, uma facilidade maior de encontrar com Jesus, de manifestar os dons. Quando você é batizado no Espírito Santo, você vai sendo manifestado os dons carismáticos do Espírito Santo. Ok. Muita gente tem dúvida sobre o que é dom de línguas. Você poderia explicar o que é isso? Sim, o dom de línguas é um dos dons carismáticos que a gente chama de efusos, né? Que você recebe com essa efusão, ele manifesta com essa efusão. Os dons nós recebemos no batismo mesmo, né? Porém, no batismo do Espírito Santo, nós temos uma manifestação maior desses dons. E o dom de línguas, ele poderia dizer, como fala Paulo na primeira carta aos Coríntios, que ele poderia se dizer que é o mais simples, não é que é o menos importante. Todos são importantes. É um dom que você edifica a si mesmo, de certa forma, né? Os outros dons você edifica a assembleia, o povo. Todo dom é um presente de Deus. Geralmente ele não serve para nós em si, mas ele serve para a construção da unidade, da comunhão do povo de Deus, né? Então, o dom de línguas é como se você emprestasse sua voz para que o Espírito Santo possa exprimir aquilo que ele tem. Porque chega um momento que você não sabe mais nem o que orar. Especialmente nas horas difíceis, especialmente quando você está na presença de Deus, né? Te falta palavras e ele vem em teu auxílio com gemidos inefáveis e ele vai se manifestando. Então, o dom de línguas, ele é diverso. Tem o cantar em línguas, cantarolar em línguas. Tem todo um estudo sobre isso. Tem formas diferentes de orar em línguas, né? Hoje, aqui na Diocese de Marabá, quantos grupos de oração de RCC tem? Hoje nós temos, por volta na Diocese, 13 grupos de orações. Marabá, Diocese é mais. Na Diocese é mais. Em Marabá, nós temos 13, né? Na Diocese, são quantos? Eu não tenho atualmente dados corretos, mas eu creio que em torno de 35 grupos. Se eu não estou falando errado. O grupo de oração Dádiva Divina foi formado em que ano? Existe alguma data comemorativa? Não. Nós, né, mais recente, a gente não tem uma data, tem uma incógnita isso. A gente fica, uns dizem que é numa data, outros dizem que é outra, né? Mas eu creio que por volta de 1994. De acordo com o relato da tia Morena, né? Nós estávamos fazendo uma visita e aí nós perguntamos como que surgiu. E ela disse que era a época do padre Gabriel, e eles estavam se reunindo ela, mais 3 pessoas, diante do Santíssimo, começaram a orar. E a partir daquele momento, né, surgiu-se do retiro de carnaval, então eles oravam pelo retiro. Então, após o retiro de carnaval, eles sentiram, né, esse desejo de expandir. Então, foi aí que, a partir daí... Então, assim, por isso que a gente diz em 1994, né, mas a gente não tem um mês. A data certa. O mês, a data. E ela disse assim que foi tão simples, né, que dali mesmo, das 4 pessoas, começou a se reunirem nos sábados e pensar que não, já estava chegando mais pessoas até crescer o grupo. Atualmente tem quantos membros? Sabe me dizer? No grupo de oração, sim, nós temos no grupo de servos, né? Porque assim, o grupo de oração ele é aberto a todas as pessoas, então, aos participantes. Agora, servos, nós temos no grupo 20 servos que estão atuando. Como que a gente diz o servo? Quando faz toda uma etapa, vive uma experiência, né, do encontro pessoal, que é a experiência de oração, e ele começa a fazer os seminários, e nesses momentos de oração a gente vai discernindo
o dom que o Senhor deu para cada um. E aí ali, a partir das formações, ele vai exercer o ministério. Como é o caso do Pablo na música, da Beth da pregação. Existe algum planejamento para o grupo de oração? Pode responder. Pode falar. Bom, o grupo de oração, como ela explicou, os coordenadores de ministério, forma-se uma base que é o núcleo. Então, a gente escolhe um dia e junto nós começamos a orar, em momento de oração, ao clamor, ao Espírito Santo, e a gente se põe à escuta. E com isso, nessa moção, nós pedimos a palavra e em cima do que o Senhor revela através do Espírito Santo, que a gente planeja o grupo de oração. Mas é sempre, sempre é fundamental, a gente diz que como o núcleo é a base, é fundamental nós se reunirmos para orar. Dani, quem quiser fazer parte do grupo, como deve fazer? Existe algum pré-requisito? Como você disse, os encontros são aqui na Catedral, no sábado. Bom, o primeiro requisito é você estar aberto o coração, abrir o coração. Então, assim, a pessoa vem, participa, ela vai participando. Quando a gente faz as experiências de oração, ela sentiu um chamado em participar. Após essa experiência, se ela deseja servir, eu sempre digo que quando você faz a experiência, você se sente impactado. Então você não... Existe uma função do grupo de oração? Sim, o grupo de oração, ele em si, ele já é um serviço, né? Na medida que nós nos reunimos para interceder e para evangelizar, ele em si é um serviço dentro da igreja, né? Então, nossa principal função é evangelização. É justamente expandir a cultura de Pentecostes dentro, daquelas pessoas que têm desejo, como ela falou, é aberta a qualquer pessoa. Uma pessoa de outra pastoral pode vir no grupo de oração tranquilamente, sem necessariamente ela tem que se tornar um carismático. Não. Ela pode continuar lá no ministério, lá no pastoral dela e participar de um grupo de oração. Porque ali ela vai orar, ela vai louvar, ela vai ter um momento dela com Deus. Então, é aberto a todos. Então, a gente tem essa dinâmica de nosso principal trabalho é a missão, é evangelizar. Uma pergunta sobre o RCC. Quais as orientações da igreja para o RCC? Existe algum documento? Sim. O Papa João Paulo II foi quem nos deu esse aval, quem nos deu uma fundamentação dentro da igreja. Então, nós temos uma autorização, não é algo que ainda está esperando uma liberação, não. Nós realmente somos considerados um movimento eclesial, é reconhecido pela igreja. Então, nós temos hoje a liberdade, de ser quem somos. Somos diferentes como qualquer outro movimento dentro da igreja, porque a diferença dos dons, do serviço, ela faz parte da dinâmica de Deus. Deus criou serviços diferentes, dons diferentes, um só o Espírito. Então, essa característica da renovação carismática, de ser diferente, o louvor, a adoração, a oração um pouco mais intensa, talvez, quer dizer que de certa forma é pessoal, mas essa dinâmica do batismo no Espírito Santo, como a gente já falou, ela tem sim um respaldo dentro da igreja. Isso nos dá a graça de exercermos com liberdade. A igreja nos aceita, nos acolhe e nos envia. Sobre o grupo de oração da Dádiva Divina, qual o objetivo? Seria evangelizar? Isso. Nosso maior objetivo é, através da evangelização, que as pessoas sintam-se tocadas, pelo amor do Senhor. Então, a evangelização é o ponto principal.
acompanhado sempre de qualquer serviço social, mas com base em evangelização. Poderia explicar, falar um pouco sobre como funciona o grupo? Como funciona o grupo? Bom, o grupo de oração, ele tem um horário, nós começamos com o Santo Terço. Após o terço, nós fazemos um momento mariano e animação. A animação já é uma abertura para o louvor, o momento do louvor, a pregação, e após a pregação, momento do Espírito Santo, aonde nós iremos clamar e a escuta. E ali, nesse momento de escuta, é onde o Senhor realiza as curas, a moção. Entendi. A pessoa, para entrar no grupo, ela precisa ter uma idade? Não. Não? Não. Geralmente a gente até brinca, tem filhos de casais, né, que entra desde criancinha, a gente diz, olha aí, já batizado. Basta estar vivo, não tem... Nós temos um exemplo, como muitos, né, Beth? Rafael também é um exemplo que ele vinha com os 13 anos ensaiar na música e assim vai. O povo da Beth aí A pessoa que não participa regularmente da reunião de oração pode ser intercessor no grupo de oração? Não. O intercessor, ele é discernido se aquela pessoa tem se chamado para ser intercessor. Ele passa por na renovação carismática, é uma formação básica. A experiência de oração, seminário de vida, seminário de dons. Então, depois que ele passa por essa formação básica, ele vai para as formações específicas de ministério, né? Ministério de música, ministério de intercessão. Então, durante a caminhada, se discerniu, se entendeu que o Espírito Santo quer aquela pessoa como um intercessor. Ele se identifica, ele gosta de orar pelas pessoas, e aí ele é encaminhado para esse ministério e ele recebe uma formação, justamente para evitar desvios, escândalos, evitar um mau entendimento, né, de como que funciona o processo de intercessão dentro da renovação carismática dentro da igreja. Então, por isso a gente prima pela formação, justamente para dar um certo controle, né? Costumo dizer assim que dentro da renovação carismática, as formações e o próprio movimento em si, ele vai nos dando uma base, colocando nossos pés no chão, né? Eu, particularmente, eu vejo muitos testemunhos de outras pessoas que a renovação carismática, ela trouxe para nós uma certa maturidade e uma certa aproximação à Nossa Senhora, a oração do terço, a palavra, Eucaristia. Então, eu particularmente agradeço a Deus por esse chamado, porque foi na renovação carismática que eu tive a oportunidade de amar mais a minha igreja, de conhecer um pouquinho mais, que a igreja é muito profunda para a gente dizer que conhece, mas uma gotinha do que é essa igreja maravilhosa dos sacramentos. Eu tive essa oportunidade dentro da renovação carismática de dar uns pequenos passos, né, de amar mais a minha própria igreja. Eu queria que cada um aqui comentasse um pouco sobre há quanto tempo vocês estão nessa missão de evangelizar? Tá certo, começando comigo. Eu creio que eu já esteja completando há 6 anos. Como foi que eu comecei, eu não me lembro a data exata, estou aqui nem no início do grupo, mas a Beth, sou sobrinho dela, e ela me colocava no carro e ia junto, e eu não sabia tanto o que era, e eu não sabia tocar violão direito, mas ela me levava, não sabia cantar, mas ela me levava, e eu aprendi a ser músico através do chamado do Espírito Santo, do serviço, né, na renovação carismática, nas formações, e graças a Deus o Senhor até hoje me sustenta, né, e tem me aprimorado mais como pessoa, como família. Não é fácil, né? A igreja não é feita para os saudáveis, mas para os doentes, e graças a Deus a renovação tem sido chamada para mim, para a transformação da minha vida, né? E eu sou grato a Deus, porque
eu tinha esse chamado e eu tinha essa identidade de Pentecoste, da Renovação Carismática Católica. E eu comecei, como eu não sabia tocar violão, aprendi, hoje já toco violão, não fiz aula de canto, mas o Espírito Santo foi me moldando através da minha abertura, e é uma graça. O Espírito Santo me fala, ali é o teu lugar, ali é o teu chamado, e eu sou transformado, e eu busco ser canal, busco ser fonte de Deus, a transformação também. Dani? Bom, eu sempre tive uma caminhada, né? Sempre, assim, a minha avó sempre me trouxe, então fiz catequese, tudo, participei do grupo de jovem, na época era o MED, né, que pertenceu ao apostolado. E uma dessas vezes que eu estava na missa, eu recebi um convite de um irmão que participava do grupo de oração, né, do João Moraes. E ele me convidou para participar do encontro, e nesse encontro era encontro para jovens, era primeiro Jovem como Jesus. Aí eu pensei assim, né, disse, pô. Aí chamei os colegas na hora desistiram, mas algo me chamava, né, muita atenção, tocava, senti no meu coração, disse, eu vou. E aí segui para a chácara do bispo, tudo. Quando eu cheguei lá, eu digo que eu fiquei meio assim, né, sem chão, né, uma coisa diferente. E foi ali que eu vivi essa primeira experiência, essa renovação do batismo, né? Porque o batismo só é um. Quando nós somos batizados, nossos pais nos levam a ser batizados na igreja do nosso sacramento. Então, a partir dali, foi o início. Então, por volta mais ou menos de 2003. Então, eu passei pelo grupo de jovem, que pertencia ao grupo de oração, fui fazendo as experiências até ser ingressada no ministério. Como assim? Bom, eu era bem jovem, eu tinha 15 anos de idade, tinha uma colega minha que sempre dizia, inclusive eu já participava da catequese na igreja, né? Ela sempre dizia, olha, vamos num grupo de oração da Renovação Carismática. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu não achava, como é que eu já estava dentro da igreja, eu ia para algo dentro da igreja, né? Parecia estranho isso, né? Vai gostar, é muito diferente. Eu já tinha, de certa forma, eu sempre gostei muito da catequese. Sou muito, admiro muito a catequese e gosto, me identifico, talvez por causa da minha formação profissional. E aí um dia ela venceu e me trouxe aqui na catedral, eu vim com ela. E eu fiquei muito maravilhada, né, com as pessoas orando, com um tipo de oração, de expressão. E eu tive também uma experiência muito profunda com Deus nesse dia. Fiquei impactada, não sabia direito como lidar com aquilo tudo. Só sei que de uma coisa, que ali, ainda com os sentimentos confusos, né, com o pensamento o que seria tudo isso, eu fiquei muito curiosa e me senti em paz, me senti feliz com aquilo que eu tinha sentido, e eu voltei. Depois eu fui embora de Marabá, fui morar em outros lugares, mas onde eu ia, em qualquer cidade que eu morava, eu sempre procurava um grupo de oração para eu participar, onde ainda era novo no Brasil, mas em alguns lugares do Brasil, mas eu sempre me habituei a esse ritmo, né, esse formato, a esse jeito de ser da Renovação Carismática, então eu sempre gostei. Quando eu retornei para Marabá, eu me ingressei no grupo de oração, através das pessoas que, né, o Walter e o Marcelo, né, hoje já não está na nossa igreja, mas eles me chamaram, né, e o carismático tem uma mania de dizer, Deus mandou dizer, Deus falou. Isso para mim era muito assim, Deus falou, né? Olha, irmã, Deus disse que é para você vir para o grupo de oração, vir servir. Eu falei, Deus. Você achar que houve Deus, né, assim. Então eu era muito cética, muito questionadora, eu sempre fui assim, né, da minha natureza. Mas aquilo ficou dentro de mim, aquela fala. E eu disse, será que foi Deus mesmo que falou? Né? E aí com o tempo eu fui discernindo e de fato foi de Deus. Sou muito feliz, porque dentro da Renovação Carismática foi possível, no meu caso pessoal, né? Cada um tem sua história com o seu movimento, com a sua pastoral, mas no meu caso pessoal foi possível vivenciar algo que a renovação traz na sua essência, que é a cura interior, né? Libertação. Então tudo isso
foi trazendo dentro de mim uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a minha própria vida, sobre as pessoas, sobre Deus, e não estou pronta, né? Também aprendi isso dentro da renovação carismática. Só vamos estar prontos, acho que o dia que a gente partir. Até lá é um processo de conversão, é um processo de cura, toda a nossa caminhada. Não existe nós dizermos, eu sou renovação carismática, eu estou curado. Não existe isso, porque cada dia se tem algo novo que Deus quer fazer em nós, né? Então ainda estou nesse processo, graças a Deus, mas sou muito grata aos servos antigos, né? Que estiveram aqui na catedral e no Restaurai-vos, que é um evento do grupo de oração, nos encontros fechados, nos encontros abertos. Cada momento daquele, Deus me presenteou com a presença dele e tudo que eu fui vivendo dentro da renovação carismática, sou muito grata, muito feliz por isso. Ok. Certo, só uma colocação, o Beth falando que atraiu ela, que me atraiu tanto no início, na renovação carismática, que eu sempre, desde cedo, eu gostava de ler a Bíblia. E eu lia o livro de Daniel, o livro dos reis, enfim, aquele Antigo Testamento, Novo também. E eu via aqueles personagens, aqueles profetas, e eu me identificava com eles, como Elias, Eliseu, como João Batista. E eu falava assim, eu quero um lugar para mim como aqueles santos foram, né? Eu acreditava que eu buscava e busco, né? Não me conformo em saber que só aqueles milagres, aqueles prodígios, não que a renovação seja uma fonte disso, mas é algo onde a gente pode participar também, né? Onde o mar pode se abrir, onde eu buscava isso, não é só naquele tempo, né? Mas pode ser no nosso também. Deus pode realizar maravilhas, curas, e eu fui atraído por isso. E a renovação me proporcionou muito disso, e também um maior milagre, além do mar vermelho, além do fogo descer quando Elias pediu a Deus, mas é a transformação da vida, né? Esse é o maior milagre, né? Que a gente tem um gostinho na renovação carismática, não que não ocorra nas outras pastorais, nos outros movimentos, mas foi aonde eu encontrei o sabor, né, dos milagres de Deus, não só por milagres, mas de provar intimidade com Deus, assim como os profetas e outros santos, né? Os milagres aconteceram, os prodígios, pela obra de Deus, mas também pela intimidade que eles tinham, né? E na renovação eu encontrei intimidade com Deus. O Richardson, que está nos assistindo agora, a pergunta dele é o seguinte: quais as etapas e onde podemos nos formar servos da RCC? Sim. Primeiro passo, Richardson, né? Sim. Que ele precisa vir para um grupo de oração, né? Para ele conhecer, para ele se identificar, né, com esse carisma. E aí a gente anualmente faz esse processo de formação. Então, ele vai passar por um encontro chamado experiência de oração. Às vezes é um encontro fechado, 3 dias no local, né? Então, ali naquele encontro, ele vai já dar um primeiro passo, que é justamente esse clamar do batismo no Espírito Santo, que é justamente essa manifestação dos dons. E aí depois ele vai fazer um seminário de vida de 9 semanas. São 9 semanas ele vai receber formação e também com orações nesse sentido também, de aprofundamento. E logo depois ele vai fazer um encontro chamado encontro de dons carismáticos, né? Um aprofundamento de dons, aonde ele vai compreender um pouquinho mais o que é o dom de línguas, interpretação de línguas, dom de ciência, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, os dons carismáticos que a palavra nos traz e que a renovação utiliza-se dele para evangelizar. Então ele vai ser inserido nisso e aí vai se discernir qual ministério que ele vai servir. Ele tem um chamado para o ministério jovem, dependendo da idade dele, ele vai ser inserido nesse ministério e vai ajudar na evangelização de jovens, né? E aí qualquer outro ministério que já foi citado. O Ângelo, que também está nos assistindo, a pergunta dele é a seguinte: quais as orientações pastorais sobre a renovação carismática católica no Brasil? As orientações pastorais? Sim. Ajuda aí, Dani.
orientações pastorais sobre a renovação carismática católica no Brasil. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho uma pergunta um pouco vaga, não sei do que ele está se referindo. A Indiara também, que está nos assistindo, a pergunta dela foi o seguinte: qual a origem da oração de línguas? A origem? A origem. A oração em línguas, o registro dela na palavra, né, é no dia de Pentecostes, né, dia em que essa promessa que já havia lá em Joel, capítulo 3, o Senhor vai dizer que Ele iria derramar os dons dele sobre os velhos, sobre as crianças, teriam visões, teriam sonhos. Então, todos os seres receberiam esses dons, né? Então, essa promessa veio se cumprir no dia de Pentecostes. E nesse dia há uma manifestação num grupo, né, reunido lá no cenáculo, onde estava Maria, Nossa Senhora, os apóstolos estavam reunidos, o povo estava ali reunido esperando esse momento, essa graça. E aí tem essa citação de que ali eles receberam esses dons, ao ponto de que as pessoas que estavam próximo, ali em volta, eles começavam a questionar e até criticar, achando que seria até eles estariam bêbados por eles estarem falando em outras línguas, né? Dani, o que não pode faltar no encontro ou numa reunião? Que não pode Faltar no encontro ou Ciclo reunião? carismático. o ciclo carismático, que é a vivência do batismo, o clamor do Espírito Santo, né? E a escuta. Da época em que cada um de vocês começou na missão de evangelizar até os dias atuais, fale um pouco sobre os seus desafios que enfrentou através dos anos. Teve algum desafio? Na época que a gente começou, sempre, assim, só respondendo a pergunta do Ângelo, né, sobre as orientações pastoral no Brasil, a gente, assim, o carisma, ele não é só da renovação carismática, né? Então, uma orientação pastoral como do Papa, por exemplo, é ser corrente de graça para a renovação carismática. Da Comissão dos Bispos do Brasil, não sei, tá? Mas da orientação do Papa é ser corrente de graça. Para a igreja, né? Para a igreja, né? Sendo não só na pastoral da comunicação, na pastoral do acolhimento das famílias, mas a renovação, a orientação do Papa é que se estenda a todas as pastorais, né? Que o Espírito Santo não é só da renovação carismática. O carisma, o dom da profecia, da ciência, não pode só ser visto na renovação carismática, mas ser também nas pastorais, como na família, no acolhimento, no texto. Essa é a orientação do Papa Francisco, para que a gente possa ser essa corrente para as pastorais, para que a gente possa ser esse alimento de Deus, dos dons, que é onde faz a conversão, a transformação de vida do irmão, através de Deus, da Virgem Maria, tá? Assim, voltando à tua pergunta, as dificuldades que a gente, né, teve que enfrentar, claro, como membro da renovação carismática, a gente tem como temor, né, e é uma das coisas mais importantes no movimento é a escuta a Deus. Algumas pessoas já têm uma escuta a Deus bem mais fácil, né? Assim, Deus já fala com mais intensidade no coração, tá? Assim, realmente Deus fala conosco, como eu estou falando com vocês agora. E algumas pessoas às vezes têm dificuldade, né? Não porque Deus não quer falar com ela, mas às vezes precisa fazer alguma renúncia, ou precisa tratar o caráter ou algo do tipo. Então, eu creio que a dificuldade não só minha, mas também de alguns aqui dentro dessa sala, seja a questão da escuta e o seguir a vocação, seguir o chamado dentro da renovação carismática, dentro da igreja também, tá? Porque saem muitos frutos também da renovação carismática, como sacerdotes, diáconos, freiras, né, casais, celibatários, missionários, né? Então, assim, como servo, assim, o que eu mais vejo uma dificuldade em comum, né, é esse trabalho da escuta de Deus, né? Mas nada que uma oração diária não resolva. Entendi.
O que lhe motivou ou lhe dá força para continuar nessa missão? Certo. Como eu já citei, né, o que, assim, é uma identidade, né, do membro, do servo da renovação carismática, o que dá força pra gente é Deus, o Espírito Santo, né? E na Igreja Católica a gente tem mais recursos ainda, a Eucaristia, a confissão, tá? Os sacramentos, enfim. E o que mais, assim, é uma pílula para o nosso dia é a oração diária. Escuta a Deus, né? É você renunciar a si mesmo, carregar a cruz, amar ao próximo, seguir os mandamentos, o que Deus mandou fazer. É isso, né, que a gente tem buscado, né, que a gente busca, é nada mais nada menos do que Deus falou, né? Mas só que a gente busca com mais, como eu posso falar, manifestar do Espírito Santo, né? Se alguém quiser falar Beth, Dani sobre mais também. Algum desafio que vocês passaram? Dificuldades? Desafio, dificuldade. Sim, por ser diferente, né? Por ser algo bem um pouco diferente, termina trazendo questionamentos, né? Críticas. Então, eu sempre falo no grupo de oração, é possível que você ache um sacerdote que não concorde muito, né? Com carisma, né? Mas a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Quando você abraça o sacerdote e a renovação nos dá essa orientação de sempre estar obedecendo, sempre a obediência, né? A igreja, jamais causar conflitos, né? Querer impor o nosso jeito de ser, não. Nós temos que ser quem nós somos, ser aceito, mas também aceitar os outros. Então, o nosso desafio geralmente é ser aceito por ser diferente, né? Então é um desafio que prova o nosso amor ao outro, prova o nosso silêncio, a nossa paciência. Então não deixa de ser um desafio que nos faz crescer também, né? Porque quando temos esse obstáculo, né, por causa do nosso jeito diferente de ser, a gente termina tendo que colocar em prática aquilo que a gente prega, que é o amor, é a paciência, né? É você permitir que o outro te conheça, né? Então inicialmente a renovação teve muitas dificuldades para existir como renovação carismática por causa dessas manifestações, né, do Espírito Santo, desse jeito de ser. Atualmente, graças a Deus, a gente já é bem acolhido, nós não temos tanta dificuldade assim, né? Um senhor uma vez me perguntou, falou para mim, a gente foi na casa dele evangelizar, e ele falou para mim, olha, eu vou ser sincero com você, eu não suporto carismático. Eu acho vocês muito barulhentos, expressivo. Vocês não precisam levantar os braços para louvar a Deus como vocês fazem, né? E eu falei para ele, eu disse, Deus, ele respeita até mesmo as nossas diferenças, porque foram criadas por Ele, né? Então, assim, se você nos conhecer bem, você vai ver que não é aquilo que você julga, talvez, né? De repente você até se identifica como nós. Eu disse, não, eu não. Eu falei, de repente faz a experiência, né? A gente tem que respeitar e amar o outro como ele é. Assim, comigo, pegando o meu maior desafio, como eu falei, foi dentro da minha casa. Porque como eu já tenho caminhada já em outro pastoral e respeito, me identifiquei mais, o movimento foi algo que me chamou e eu senti o meu chamado. Então, a princípio, eu travei uma batalha muito grande, porque eu optei em sair de uma pastoral para entrar em outra. Então, justamente era a pastoral qual minha avó servia, né, ao Senhor dentro dessa pastoral, dentro da paróquia. Então, para ela entender que a renovação, que talvez é uma dúvida de muitas pessoas, ela não caminha separado da igreja, não. Ela é um movimento dentro da igreja e da igreja. Então ela tinha essa dificuldade de entender. Para ela, eu estava saindo da igreja católica, estava indo para outra igreja. Então ela dizia assim, eu nunca vi esse negócio, como o Senhor disse, para vocês louvar, vocês têm que levantar a mão, bater palma dentro da missa.
Então, como ela viu que não tinha jeito, e aí teve uma determinada época que ela adoeceu, a Beth também até foi orar, né? A gente fazendo momento de oração e tudo. Aí ela começou Se abre. a se abrir e entender, Aceitar. né? Aceitar que o chamado dela era uma pastoral e o meu era outro, como a palavra diz, a diversidade de dons, né? Mas tudo é o mesmo Espírito. Essa pergunta é mais direcionada ao Pablo, que é o coordenador do Ministério de Música. Você, como um jovem, qual é o recado que você tem para os outros jovens, como forma de incentivar a fazer parte do movimento? Certo. Eu sempre, assim, o recado que eu tenho aos jovens que têm esse chamado de amar a Deus e ser amado também, porque eu costumo dizer que, se você observar historicamente, né, desde os incas, maias, eles sempre tiveram necessidade de adorar alguma coisa, ou era a natureza, ou não sei, um ser superior, alguma coisa do tipo. Mesmo as tribos isoladas, né, no planeta, elas sempre tiveram necessidade de adorar alguma coisa. E isso é um fragmento de Deus na nossa alma, para que a nossa alma possa buscar a Deus. E às vezes as pessoas confundem isso, levam para uma outra coisa. E você que tem jovem, que sente esse chamado de Deus, mas eu tenho que renunciar a isso, mas eu tenho que, não sei, o pessoal é assim, eu não gosto de padre, eu não gosto de pastor. Mas você que sente no seu coração que Deus tem um chamado para você, que você tem uma história a iniciar com Deus, né? Que você ouça, tá? Independente se seja na pastoral, se seja na igreja católica, enfim, escute o chamado de Deus, tenha esse temor. Jesus está voltando, não falo com algo para você ter medo, mas é algo para você rir, né? Para você rir não de Deus, mas com Deus, de alegria, tá? Quando Jesus voltar, eu não quero sair correndo com medo, porque eu não me preparei, mas eu quero adorá-lo, eu quero louvá-lo, eu quero estar nessa alegria de fazer parte da coroa de Deus, da morada de Deus. Deus preparou uma morada pra gente. Então, se você se importa com isso, se você tem fé em Deus, se você tem um chamado de Deus, mesmo que seja pouco, não pense o que as pessoas vão pensar de você, mas pense o que Deus tem a pensar de você, que Deus tem te chamado. Talvez as almas que estão lá na rua, precisando de amor, precisando de alimento, precisando de um abraço, estão precisando do teu abraço. Que Deus está em você, vai abraçar aquelas pessoas. Aquela palavra que você vai falar àquela pessoa, ou aquele algo que você vai doar, se doar, né? Vai ser Deus fazendo. Deus vai pergunta, né? Você foi ao presídio me visitar, você me deu de beber, você me deu de comer. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Se você tem esse chamado, se Deus te chama, se você sente isso na sua alma, escuta, né? Vem para a Renovação Carismática, vem para a Igreja Católica, a gente vai acolher você. E eu garanto, as melhores delícias e alegria estão na graça de Deus, estão no Espírito Santo. Nada no mundo é igual ao que eu sinto ao falar com Deus, a andar com Deus. É delicioso, é maravilhoso. Prove disso e nunca mais você vai ser o mesmo. Amém? Afinal, para que existe o Ministério de Música? Certo. Ministério não é como uma banda, não é como assim, não é como um artista, certo? É um ministro. Então, são várias pessoas que ministram a música. O que é ministrar a música? Não é apenas simplesmente fazer interpretação ou dedilhar ou fazer aquele som bonito, tá? Mas quando você fala Ministério de Música, ali está um grupo de pessoas, de músicos, que estão para levar a palavra, que
estão para levar a salvação, o dom de Deus, a cura, a libertação, a ministração do louvor, a ministração do canto na oração, né? A ministração, assim, até a ministração que possa te levar a Deus. Essa é a diferença de uma banda para o ministério. O ministro, ele não centraliza para si, ele não quer fama, ele não quer ter fãs, ele quer ter intercessores. Então, o ministro, ele eleva a Deus, né? E essa é que eu posso trazer o mais perto, assim, que possa ser um ministério de música. O ministério de música é você, claro, com seus dons que Deus deu, né? Você servir, né? Você exaltá-lo e levar as pessoas a exaltar, a louvar a Deus. Quem escolhe o repertório e as pessoas que vão servir em reuniões e encontros? É o Ministério de Música ou o coordenador do grupo de oração? Escolhe o repertório? Sim. Certo. A gente, como foi falado, a gente é organizado o grupo de oração, né, através dos coordenadores no núcleo, né? Então a gente faz a escuta e Deus fala na palavra, fala numa profecia, fala numa revelação. E dentro do que Deus fala, a gente escolhe aquela música, a gente escolhe aquele louvor, né? Às vezes Deus está colocando o mesmo louvor que eu acordei cantando de manhã no coração da Daniele, no coração da Beth, no Ministério Jovem, e daí a gente se encontra e canta aquele louvor. Então Deus já vem preparando aquela música para aquele dia que Ele preparou, né? E às vezes pode acontecer da gente preparar uma música e no momento do grupo de oração o Espírito Santo conduzir para uma outra música, para uma outra emoção, e usar aquela só num outro momento ou no outro grupo, né? Então a escolha do repertório vem do Espírito Santo, vem dessa reunião que a gente faz no grupo de oração, né? E assim, uma pergunta: convidar os jovens para o ministério ou para o grupo? Para o ministério. Certo, para o ministério, né? Se você sente o chamado de cantar, se você sente o chamado de tocar, né? Sente, meu Deus, me dá esse chamado. Pablo, mas eu não sei tocar direito. A gente vai iniciar, vai conversar, vai acompanhar e por mim mesmo. Eu só sabia fazer assim no violão, a Beth me levava e hoje eu toco, né? Não sou extraordinário, né? Mas eu toco uma música e assim pode ser com você também, né? Se Deus te chama, assim, não é aquela questão de assim, eu acho o ministério bonito, eu quero fazer parte do ministério, mas se Deus te chama, Ele capacita, né? Se Deus está no chamado para você, Ele vai capacitar você, Ele vai trazer pessoas, e o Ministério de Música está aberto a acolher essas pessoas que cantam, a formar essas pessoas, a ensinar e levar a espiritualidade também. Então todos que sentem um chamado a Deus, ao Ministério de Música, a gente vai ali acompanhar, a gente vai ensinar. Paulo, quero aprender o violão, a gente vai fornecer materiais, a gente vai dar formação, e a gente vai acompanhar e vai discernir junto com aquela pessoa, né? Realmente vamos para frente no ministério, né? Todos são convidados, aqueles que sentem o chamado, né? E a gente está pronto a acolhê-los também. Como sabemos, o ACAMP é um encontro de jovens realizado pelo RCC. Eu queria saber como é que funciona o ACAMP. O acampamento jovem, a gente termina resumindo para o nome ACAMP, né? O ACAMP Jovem, ele acontece uma vez por ano, né? Ano passado não foi possível realizar, mas a gente está dando continuidade esse ano, é a 3ª edição. É um encontro que o jovem, ele passa por essa experiência do seminário, da experiência de oração, porém é usado dinâmicas, provas radicais, né? Durante o evento, eu não posso falar tanta coisa, porque tem algumas coisas que são surpresa para eles, e esse ano tem uma novidade muito legal. Hoje mesmo eu estava fazendo visita para os jovens que vão participar, e só de falar para os familiares, tinha pessoas que se emocionavam. Se animam. E ficavam muito animados. Então, assim, tem coisas que eles não sabem muito, mas nos momentos à noite, nós temos momentos especiais à noite, e durante o dia também
tem pregação, tem momento de espiritualidade, tem missa, tem essa parte da espiritualidade, mas também caminha junto também com a dinâmica da juventude, né? Então eles vão se divertir muito, vão ter momentos maravilhosos com Deus, com certeza, né? A gente clama por isso, mas eles também vão ter um pouco da identidade deles, da própria juventude, né? Então eu creio que vai ser um encontro muito alegre, como já foi das outras vezes, né? Em que a juventude estava lá presente e aproveitou muito, né? Tanto que a gente às vezes fica até receoso com a quantidade de pessoas, porque a gente pode não dar conta, né? Mas assim, eu creio que o jovem que for ali na Camp Jovem, ele vai ter uma experiência muito profunda com Deus e de amizade, de se relacionar com outros jovens, de conhecer um pouco. Esse ano a gente vai receber 3 pregadores que vêm de outros lugares, até mesmo do Maranhão. Eles vão estar aí e a gente vai ter a presença do Som de Santidade. Eu poderia falar, não. O ministério também, se está vendo, já está ensaiando ali também. O Padre Denis vai estar com a gente também, né? Que é uma expectativa. Anjo da Misericórdia. Anjo da Misericórdia também vai estar com a gente. Então, eu não vou detalhar muito para deixar eles curiosos, tá bom? Mas vai ser muito bom. Poderia nos dizer aqui qual o objetivo do encontro? É exatamente evangelizar a juventude. E não é um encontro para quem já fez ou deixou de fazer, tanto faz. Se já fez o acampamento, ele pode fazer novamente. Se não fez, ele pode vir também. É levar o jovem a ter uma oportunidade de experienciar Jesus, de ter um primeiro encontro com Deus, ou não, aquele jovem já tem caminhada, mas ele está um pouco assim cambaleando, ou ele se afastou da igreja, ele pode vir, porque ele vai ter a oportunidade de ter um reencontro com o Senhor. Essa é a nossa expectativa. Então, evangelizar o jovem e trazer ele para a igreja, para a pastoral que ele se sente chamado, para o movimento que ele se sente chamado, trazer ele para a missa, trazer ele para a comunidade novamente. A partir de que idade pode fazer o encontro? Nós estipulamos 15 anos, mas por alguns pedidos de pais, a gente terminou baixando para 14 anos, porque tinha muita gente questionando, né? Porque adolescente quer porque quer participar. Então, a idade mesmo é 15 anos, mas se existir um jovem com 14 anos com um pouco mais de maturidade, a gente não dispensa, não despreza essa vontade dele de participar. Como nós estamos encerrando, você poderia cantar uma palhinha? Nossa, sim. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a todos vocês aqui por estar presente aqui hoje. Quero dizer que estamos finalizando mais o programa. Quero agradecer a vocês, nossos convidados, que nos fez presente aqui hoje. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Logo quando acabar o programa, a entrevista vai estar disponível no YouTube, no Pascom São Félix, e também no Facebook Catedral Marabá. Quero dizer também que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem o programa Comunidade de Fé, aqui no Facebook Catedral Marabá,
E também toda quarta-feira, às 2h30 da tarde, tem um programa Pastoreio Católico, com o Padre Ademir. Agende aí no seu celular, toda quinta-feira, 8 horas da noite, e 2h30 da tarde, toda quarta-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite.